Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Desenvolvedor de Sistemas. Considere um projeto de software para um sistema de concessão e controle de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Abaixo estão elencados alguns dos requisitos levantados. Primeiro, adequação à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Segundo, desenvolvimento em linguagem C#. Terceiro, multiplataforma, MASUS, Linux e Windows. Quarto, transações via Pix. Quarto, cópia diária de todos os dados. Quais identificam um requisito do tipo funcional? A. Apenas primeiro. B. Apenas segundo. C. Apenas quarto. D. Apenas segundo e terceiro. E. Apenas primeiro, terceiro e quinto. O ponto central da questão está em classificar os requisitos elencados em funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo. Assim, vamos analisar as afirmativas e classificar os requisitos. Considere um projeto de software para um sistema de concessão e controle de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Abaixo estão elencados alguns dos requisitos levantados. Primeiro, adequação à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Adequação a uma legislação se refere a um requisito não funcional considerado externo, pois são requisitos legais. Segundo, desenvolvimento em linguagem C#. A linguagem de programação a ser utilizada é um requisito não funcional. Terceiro, multiplataforma, MacOS, Linux e Windows. A plataforma que o sistema irá ser executado também é um requisito não funcional. Quarto, transações via Pix. Para fazer uma transação, seja ela qual for, é necessário termos uma função no software que possibilite isso. Logo, se eu preciso de uma funcionalidade para uma tarefa, estamos diante de um requisito funcional. Quinto, cópia diária de todos os dados. Fazer uma cópia dos dados está ligada a uma restrição aplicada ao software. Este recurso está atrelado à segurança, logo, é um requisito não funcional. Portanto, os requisitos primeiro, segundo, terceiro e quinto são não funcionais, quarto é funcional. Gabarito, letra C. Fundatec, 2023, Analista em Computação, Procergs, Programação de Sistemas, Tecnologia Java. Para realizar o levantamento de requisitos, a equipe de engenharia de requisitos utiliza técnicas para adquirir conhecimento sobre determinado negócio. A técnica que realiza o estudo da documentação disponível, visando a obter informações relevantes para o desenvolvimento de um sistema de software, é a. Análise de documentos. B. Entrevista. C. Observação, etnografia. D. Pesquisa, questionário. Reunião. O processo de engenharia de requisitos é distribuído, ou dividido, em várias partes. A primeira de todas é conhecida como elicitação, ou levantamento de requisitos. Há autores que também chamam esta etapa de concepção. Nesta etapa é onde os requisitos são levantados por meio de diversas técnicas distintas. Nas alternativas temos 4. Entrevista, a qual pode ser de dois tipos, abertas e fechadas. Nas abertas temos um bate-papo e os requisitos são levantados durante esta prosa. Nas fechadas, a equipe de desenvolvimento chega com um agrupamento de perguntas previamente estabelecidas. Observação, etnografia, possibilita que um membro da equipe viva o dia da organização que contratou a equipe para o desenvolvimento do produto. A partir daí é possível obter o conhecimento de particularidades sobre o software e desenvolver o produto da melhor forma possível. Pesquisa, questionário. Aqui temos um tipo de
por exemplo, perguntas fechadas, por meio das quais obtém-se respostas que podem ser refinadas durante as entrevistas. Reunião é um momento de compartilhar informações de maneira geral. Elas podem ser utilizadas durante todo o processo de desenvolvimento, inclusive durante o levantamento de requisitos. Por fim, temos nosso gabarito, a análise do documento, letra a qual é utilizada para analisar o documento de requisitos de modo a permitir refinar os requisitos que em breve serão desenvolvidos. Portanto, é por meio da análise de documentos que a equipe de desenvolvimento conseguirá obter as informações mais relevantes para que se possa desenvolver a aplicação. Gabarito, letra A. Fundatec, 2023, Analista em Computação, Procergs, Programação de Sistemas, Tecnologia Microsoft. Qual é a diferença entre as técnicas de especificação de requisitos utilizadas em ciclos de vida tradicionais e ágeis de desenvolvimento de sistemas? As técnicas utilizadas em ciclos de vida tradicionais são mais detalhadas e documentadas, enquanto as técnicas utilizadas em ciclos de vida ágeis são mais flexíveis e adaptáveis. B. As técnicas utilizadas em ciclos de vida tradicionais são baseadas em modelos matemáticos e estatísticos, enquanto as técnicas utilizadas em ciclos de vida ágeis são baseadas em experiência prática e conhecimento dos usuários. C. As técnicas utilizadas em ciclos de vida tradicionais são orientadas para processos, enquanto as técnicas utilizadas em ciclos de vida ágeis são orientadas para pessoas e colaboração. D. As técnicas utilizadas em ciclos de vida tradicionais são mais focadas em documentação e análise de requisitos detalhados, enquanto as técnicas utilizadas em ciclos de vida ágeis são mais focadas em conversas com os usuários e prototipagem rápida. E as técnicas utilizadas em ciclos de vida tradicionais são mais lentas e demoradas, enquanto as técnicas utilizadas em ciclos de vida ágeis são mais rápidas e eficientes. Antes de analisarmos as alternativas, é importante fazermos um aviso importante. Precisamos ter em mente nas resoluções da questão que ela cobra a diferença entre métodos tradicionais e ágeis na etapa de especificação de requisitos. Isso significa que é possível que tenhamos outras asserções corretas, mas que tratam de outras etapas de todo o ciclo de desenvolvimento. Feito este pequeno aviso, vamos às alternativas. A. Errado. Esta asserção, por exemplo, lida de forma genérica com o ciclo de desenvolvimento completo. Diante disso, a abordagem tradicional, leia-se modelo em cascata, visa ser mais engessada. Por exemplo, é necessário que cada uma das fases seja concluída antes de iniciar a anterior. Neste tipo de desenvolvimento tem-se uma documentação maior. No entanto, mesmo que os ciclos de vida ágeis sejam mais flexíveis, isso não impede que o desenvolvimento seja feito com detalhes. Portanto, com relação aos detalhes, ambos os ciclos possuem premissas, mas com relação à maior documentação, os métodos tradicionais ficam mais engessados. B. Errado. Nesta afirmativa temos uma mistura de conceitos, pois ambos os modelos podem ser baseados em modelos matemáticos e também em experiências práticas. Com relação ao conhecimento do usuário, ele é utilizado em ambos, também, sobretudo na fase de elicitação de requisitos. Ademais, nos métodos ágeis isso é um pouco mais acentuado que nos métodos tradicionais. C. Errado. Tanto métodos tradicionais quanto métodos ágeis focam em processos. A diferença entre elas é que no primeiro, os processos são mais formais, seguindo um rito, por exemplo, ao passo que nos métodos ágeis eles podem seguir de forma um pouco informal. Por exemplo, no modelo tradicional é necessário concluir cada etapa antes de passar à próxima, já nos métodos ágeis temos algo mais iterativo, ou seja, podemos trafegar entre as fases do processo com maior liberdade. D. Correto. Lembra que na letra falamos que os métodos tradicionais são mais engessados e que têm um grande foco na documentação do sistema, de modo que ela acaba se tornando abrangente. Na etapa de análise de requisitos, antes de começar o desenvolvimento, temos um detalhamento maior de todos os requisitos, pois não se passa a etapa posterior sem encerrar a etapa atual. Já no método ágil, que segue os princípios do Manifesto Ágil, indica que indivíduos e interações precisam ter mais atenção que processos e ferramentas. Ademais, é possível aplicar a prototipação para auxiliar em possíveis dúvidas que tenha havido no levantamento de requisitos. E, errado.
Ser lento e demorado não é sinal de ineficiência, ou seja, o fato dos métodos clássicos serem mais engessados não significa que são menos eficientes. Por exemplo, um desenvolvimento de sistema de controle aéreo precisa de algo com um planejamento maior, pois são muitos detalhes, logo o método tradicional é mais indicado. E mesmo que o sistema demore anos para ficar pronto, ele pode ser tão eficiente quanto um sistema desenvolvido de forma rápida. Ambos os métodos podem conviver harmonicamente, mas acredito que cada um tem o seu lugar. Métodos ágeis são, principalmente, para projetos de pequeno e médio porte, ao passo que métodos tradicionais são utilizados, principalmente, em projetos de porte grande. Gabarito, letra D. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Sistemas, Imprel. Na elicitação e no gerenciamento de requisitos de um software, a abordagem que tem o potencial de oferecer explicações prováveis para contextualizar ou explicar uma necessidade que se apresenta como uma afirmação desconfortável e que se contrapõe às crenças e aos entendimentos iniciais da equipe de desenvolvimento é a da análise heurística de interface. B. De histórias de usuário. C. De teste de usabilidade. D. Da prototipação. E. De storytelling. A. Da análise heurística de interface. Errado. A análise heurística de interface é uma técnica de usabilidade que visa avaliar uma interface de um software em busca de problemas relacionados ao seu uso. B. De histórias de usuário. Errado. As histórias de usuário são utilizadas para descrever as funcionalidades de uma aplicação sob a perspectiva do usuário. Apesar de ser um pouco parecida com uma outra ferramenta que ainda veremos, as histórias de usuários não trabalham com explicações de contexto para lidar com um requisito. C. De teste de usabilidade. Errado. Os testes de usabilidade são utilizados para aferir se há problemas de uso na aplicação. D. Da prototipação. Errado. A prototipação é uma ferramenta versátil, pois permite que sejam criadas pequenas porções de determinado produto para que os envolvidos possam ter mais clareza daquilo que se quer e validar os requisitos. E. De storytelling. Correto. A arte de contar histórias para envolver a atenção das pessoas é conhecida como storytelling. O uso dessa ferramenta na engenharia de software tem crescido bastante, permitindo que seja possível, por meio de histórias, melhorar o entendimento de algo através de aplicação de contexto. Por exemplo, temos o João que possui uma grande empresa. Ele chega para você e fala assim: preciso de um software para saber sobre as mercadorias no inventário. Somente com esta frase não se consegue ter uma clareza do que João de fato quer, pois ele não falou do negócio dele. Ele não citou que tipo de mercadoria, nada. Agora, se João fizesse de outra forma, como por exemplo, assim, sou proprietário de um grande armazém. Todos os dias, preciso lidar com uma enorme quantidade de mercadorias que entram e saem do armazém. Eu sempre preciso saber exatamente o que tem em estoque, onde está localizado e quando precisa ser reabastecido. No entanto, o processo atual é manual e demorado, o que muitas vezes leva a erros e ineficiências. Agora, imagine se eu tivesse um software que pudesse rastrear todas as mercadorias em tempo real. Dessa forma, eu poderia saber exatamente onde cada item está localizado, quanto está disponível e quando precisa ser reabastecido. Isso não só economizaria tempo, mas também reduziria a chance de erros. Portanto, preciso de um software de gerenciamento de inventário que possa rastrear a localização e a quantidade de todas as mercadorias em tempo real e fornecer alertas automáticos quando os níveis de estoque estiverem baixos. Perceba que por meio dessa história, João trouxe o contexto, permitiu sair de uma imagem obscura do requisito e trouxe um entendimento do produto que ele queria. Isso foi possível graças ao storytelling. Dessa forma, chegamos à conclusão de que a abordagem que tem o potencial de oferecer explicações prováveis para contextualizar ou explicar uma necessidade que se apresenta como uma afirmação desconfortável e que se contrapõe às crenças e aos entendimentos iniciais da equipe de desenvolvimento é a de storytelling. Gabarito, letra I. Vonesp, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, TJ Rio Grande do Sul, Análise de Sistemas. A engenharia de requisitos desempenha papel fundamental no desenvolvimento de software, sendo correto afirmar que requisitos, a,
funcionais devem descrever funções ou serviços que o sistema sob desenvolvimento deve prover. B. Não funcionais se aplicam exclusivamente a softwares voltados ao armazenamento de dados. C. Funcionais não se aplicam a sistemas que serão programados com software orientado a objetos. D. Não funcionais não abrangem requisitos de desempenho do sistema. E. Funcionais não são utilizados em softwares com previsão de pequeno tempo de desenvolvimento. De forma muito direta, podemos definir os requisitos em dois grandes grupos, funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez das características individuais ou aos serviços. Portanto, nosso gabarito é a letra A. O erro de todas as outras alternativas está em aplicar restrições à aplicabilidade dos requisitos funcionais e não funcionais, logo estão todas incorretas. Centec, 2023, Professor, Seduc Ceará, Desenvolvimento de Sistemas M. O desenvolvimento de software há tempos deixou de ser visto como uma atividade artesanal e, cada vez mais, técnicas de engenharia vêm sendo introduzidas para que o produto final atenda a custo, prazo e qualidade desejados. Quanto à análise e ao projeto de sistemas, assinale a alternativa correta. A. Os requisitos não funcionais são declarações articuladas de forma clara sobre o que um sistema deve ser capaz de fazer para satisfazer as necessidades. B. A análise de requisitos é um processo que envolve funções, interfaces, desempenho, o contexto e as restrições do sistema. C. Requisitos de usuário podem ser definidos como declarações dos serviços que o sistema deverá fornecer a seu usuário e das restrições com as quais este deve operar. D. Requisitos funcionais jamais devem explicitar o que o sistema não deve fazer. E. Restrições de timing e restrições no processo de desenvolvimento são exemplos de requisitos funcionais. Vamos analisar as alternativas tendo como base a engenharia de requisitos. A. Errado. A descrição fornecida na questão é com relação aos requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais estão mais ligados a restrições que uma funcionalidade pode sofrer, por exemplo, disponibilidade, tempo de execução, dentre outras coisas. B. Errado. A análise de requisitos é uma etapa subsequente ao levantamento dos requisitos, mas anterior ao desenvolvimento. É nesta etapa que são desenvolvidas interfaces e é possível aferir, nos testes, o desempenho da funcionalidade e também ver como o sistema lida com possíveis restrições. C. Correto. Vejamos o que nos diz Somerville sobre os requisitos de usuário. Requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural somada a diagramas, dos serviços que se espera que o sistema forneça para os usuários e das limitações sob as quais ele deve operar. Esses requisitos podem variar de declarações amplas das características necessárias do sistema até descrições precisas e detalhadas da sua funcionalidade. Os requisitos de usuário são utilizados para indicar requisitos abstratos e de alto nível, ou seja, não possuem tantos detalhes e são escritos de modo que os usuários consigam entendê-los sem que se tenha conhecimentos técnicos. Por isso eles são considerados declarações, e nelas precisam constar o tipo de serviço que aquele requisito irá entregar ao usuário e também os tipos de limitações em que ele deve operar. D. Errado. Requisitos funcionais devem explicitar aquilo que o sistema deve fazer, e também podem explicitar aquilo que o sistema não deve fazer. Isso é o que nos diz Somerville. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. E. Errado. Qualquer tipo de restrição que houver sido pensada para aplicar ao software, essa restrição será considerada como um requisito não funcional.
Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez de às características individuais ou aos serviços gabarito. Letra C. FGV 2023, Técnico de Gestão Administrativa, Assembleia Legislativa do Maranhão, Analista de Sistemas. A elicitação de requisitos é uma atividade central da engenharia de requisitos. Assinale a técnica de elicitação que extrai informações necessárias para construir um novo sistema a partir do código-fonte de um sistema legado. A. Arqueologia de sistemas. B. Entrevista dos stakeholders. C. Leitura baseada em perspectiva. D. Mapas mentais. E. Observação de campo. Vamos partir, para início da nossa conversa, da definição de um sistema legado. Um sistema legado é aquele sistema bastante velho, mas ainda funcional. Porém, como são bastante antigos, em algum momento haverá necessidade de algum tipo de manutenção nestes softwares e devido a ser legado, dificilmente se tem a documentação deste produto, ou nem mesmo os próprios desenvolvedores lembram de detalhes. Mas o que precisa fazer é descobrir o código-fonte da aplicação e é neste momento que será necessário aplicar uma técnica de reengenharia de software, também conhecida como engenharia reversa, pois esta ferramenta possibilita recuperar representações abstratadas que tornarão mais fáceis a compreensão dos sistemas, principalmente os legados. Agora, podemos até fazer umas brincadeiras do tipo: como os sistemas legados são muito antigos, precisamos aplicar ferramentas de arqueologia. E acredite, existe uma técnica de engenharia reversa chamada de arqueologia de sistemas, ou arqueologia de software. Segundo Pérez Castilho, Guzmán e Piatini, a arqueologia de software surge como um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na extração de informações nos sistemas legados, permitindo assim uma melhor compreensão do código produzido e facilitando a manutenção do mesmo. Portanto, se estamos diante de sistemas legados e precisamos aplicar uma técnica de engenharia reversa, a mais indicada nesta situação é a arqueologia de sistemas. Assim, nosso gabarito é letra A. Vejamos a definição das outras ferramentas. A entrevista dos stakeholders, letra B, é uma técnica de elicitação de requisitos. A leitura baseada em perspectiva, letra C, é uma ferramenta mais focada em encontrar problemas no software, logo, é mais voltada a testes. Os mapas mentais, letra D, é um tipo de diagrama que utilizamos para gerir informações. A observação de campo, letra E, ou etnografia, é uma técnica de elicitação de requisitos observacional em que um integrante do time de desenvolvimento mergulha no dia a dia da organização para conhecer o ambiente e desenvolver uma aplicação dentro daquilo que é necessário. Gabarito, letra A. Vonesp, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, Prefeitura São Paulo, Tecnologia da Informação. A especificação de requisitos de software envolve dois tipos de requisitos, funcionais e não funcionais, sobre os quais é correto afirmar que requisitos A. Não funcionais devem conter indicações de como o sistema deve reagir a entradas específicas. B. Funcionais devem descrever restrições de temporização e restrições impostas pelas normas. C. Não funcionais devem ser elaborados por equipes externas à empresa que vai desenvolver o software. D. Funcionais devem descrever serviços que o sistema deve fornecer. E. Funcionais aplicam-se exclusivamente a sistemas de pequeno porte. Os requisitos, conforme citado no enunciado, podem ser de dois tipos, funcionais e não funcionais. Um requisito funcional é utilizado para indicar aquilo que o sistema faz e também podem descrever o que o sistema não deve fazer. Pense em requisitos funcionais, basicamente, aquilo que tem no software e que terá interação com o usuário. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. Um requisito não funcional são aqueles requisitos que, basicamente, o usuário não tem contato, mas tem percepção.
Por exemplo, o tempo de resposta que um software leva para concluir uma solicitação, o usuário não pode fazer nada para aumentar ou diminuir o tempo, mas ele consegue perceber se foi rápido ou demorou. Outro exemplo, o usuário consegue saber se o software está disponível ou não. Todas estas nuances são considerados requisitos não funcionais, pois são restrições que um serviço pode sofrer. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez das características individuais ou aos serviços. Feitas estas ponderações, vamos às alternativas. A. Não funcionais devem conter indicações de como o sistema deve reagir a entradas específicas. Errado. A situação está indicando, por exemplo, o comportamento do sistema quando acontecer uma interação, ou seja, o usuário poderá inserir algo e a partir do que for inserido o sistema reagirá. Como a interação com o usuário, estamos diante de um requisito funcional. B. Funcionais devem descrever restrições de temporização e restrições impostas pelas normas. Errado. Sempre que estivermos falando de requisitos e citar a expressão restrições, ligue o sinal de alerta, pois é 99% de certeza que estaremos falando de requisitos não funcionais. E se houver as palavras tempo, restrições normativas, restrições de produto ou organizacionais, estaremos diante dos requisitos não funcionais. Desta feita, a descrição acima é com relação aos requisitos não funcionais. C. Não funcionais devem ser elaborados por equipes externas à empresa que vai desenvolver o software. Errado. Esta alternativa é muito, mas muito perigosa. Suponhamos que temos uma norma regulatória que restringe algo que terá no software. Você concorda comigo que esta norma foi criada por pessoas que estão externas à empresa, por exemplo, os deputadores ou a ISO? Portanto, a afirmativa acima se torna perigosa devido a isto. É possível que pessoas externas à organização criem restrições ao produto a ser desenvolvido, o que chamamos de requisitos não funcionais externos. Requisitos externos. Esse título abrangente cobre todos os requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Podem incluir requisitos regulatórios, que estabelecem o que deve ser feito para o sistema ser aprovado por uma entidade reguladora, como uma autoridade de segurança nuclear, requisitos legislativos, que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei, e requisitos éticos, que garantem que o sistema será aceitável para os usuários e para o público em geral. Portanto, a afirmação estaria correta não fosse pela expressão devem, utilizada na alternativa, pois os requisitos não funcionais podem ser elaborados por entidades externas, mas também podem ser desenvolvidos pela própria organização, ou seja, o que torna a afirmativa incorreta é o uso da palavra devem. D. Funcionais devem descrever serviços que o sistema deve fornecer. Correto. Esta afirmação está de acordo com a definição dada por Somerville, a qual transcrevemos a seguir. Requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. É importante, também, ficarmos sempre atentos que os requisitos funcionais também podem declarar o que o sistema não deve fazer. E, funcionais aplicam-se exclusivamente a sistemas de pequeno porte. Errado. Tanto requisitos funcionais quanto não funcionais se aplicam a quaisquer tamanhos de sistemas, não existe a restrição aplicada acima. Gabarito, letra D.